Shalom, meus irmãos. Meu nome é Sara, eu faço parte da Tropa de Elite de Jesus e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o nosso amado Jesus, para aprender junto com vocês, para ministrar a vocês e fazer com que o Espírito Santo chegue a todos, né, o nosso coração e todo o coração de quem vai assistir ainda esse vídeo depois lá no YouTube. Nós somos uma igreja que tem vários braços ministeriais, tem leitura da Bíblia, tem reunião de oração, temos reunião de homens, temos reunião de crianças, de jovens, adolescentes. Todas as informações sobre a nossa igreja vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo, amém? Então, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, sejam muito bem-vindos ao nosso culto. E, dito isso, eu quero pedir para que vocês fechem os seus olhos nesse momento, para que vocês respirem bem fundo, 1, 2, 3 vezes, vá limpando a sua mente, vá limpando o seu coração, para que o Espírito Santo, ele te ministre. Assim como ele ministrou a mim, ele continua ministrando para que ele ministre a sua vida, o seu coração. Deixa tudo quanto é barulho que está tentando fazer você se distrair, deixa isso lá fora agora. E que nesse momento, somente o Senhor em você, seja no teu quarto, na tua sala, onde você estiver, seja somente você e Ele. Pode abrir os olhos agora que eu não quero ninguém dormindo. Todo mundo acordado. Então, glória a Deus. Irmãos, eu vou ler aqui um versículo, vocês podem abrir, mas eu vou ler ele aqui para vocês, tá? O nome dessa ministração é No Processo, o Senhor, Ele nos abençoe. Que é começando lá em Juízes 13, 24. É um versículo, um capítulo, né? O 13, ele fala sobre Sansão. E no 24, ele vai falar sobre a mãe de Sansão que teve ele. A mulher deu à luz um menino, que é Sansão, e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Esse é o versículo que eu quero, que deu um start, né, em mim e o que o Espírito Santo falou comigo. Mas eu busquei mais alguns versículos que falavam sobre isso também. Lá em Samuel 3,19 fala assim: O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Para buscar também algo no Novo Testamento, lá Lucas 1,80 vai falar assim: E o menino crescia e se fortalecia no espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Esse é João Batista. E o nosso amado Jesus em Lucas 2,53. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Então, meus irmãos, enquanto nós crescemos, o Senhor nos abençoa. Ele vai derramando sobre nós mais dele. E assim, a gente vai crescendo e nos fortalecendo em amor e em graça. Quando o Senhor, ele nos atrai, e sim, é Ele quem nos atrai, lá em Oséias 11:4 fala assim: atraí-os com cordas humanas e com laços de amor. Essa canção que estava tocando antes também fala sobre isso. Que Ele nos atrai com seus laços de amor. Daí, então, é iniciada essa nossa caminhada com Ele. Paulo, ele menciona, né, em suas cartas que nós somos, e nós sermos bebês na fé. Em 2 Pedro 3,18 falam: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você provavelmente, assim como eu, né, no início da sua conversão, nesse início desse tratamento anti-inflamatório, com antibiótico, que a gente nem nos dá conta do tanto que é necessário a gente convergir, do tanto que é necessário a gente ser transformado. Que até esse momento foram criando cascas em nossa volta, em volta dos nossos sentimentos, em volta das nossas emoções, tudo o que nos aconteceu, todas as situações, desde o ventre materno até aquele momento, né, até hoje ainda, isso vai nos moldando, isso foi nos moldando, né? A gente pode chamar essas cascas também de muros, de fortalezas,
Mas eu acho bem interessante esse termo casca, porque a gente, né, vocês podem imaginar como se fosse um machucado. Ele cria realmente uma casquinha para cicatrizar, né, antes da cicatrização. E a gente não consegue se movimentar plenamente, porque tem algo ali nos impedindo, né? Porque se a gente mexer, pode quebrar, ela vai sangrar, ela vai doer. Então coloca isso no seu corpo espiritual. Todas as situações que você passou durante a sua vida, novamente, desde a concepção até agora. Talvez rejeição, a dor, o medo, o ódio, a falta de amor, a traição, o abuso, às vezes que você se sentiu ofendida, às vezes que você achou que foi injustiçada, tudo isso são cascas. Eu imagino, assim como eu, deve ter pessoas aqui nessa sala, ou que vão assistir depois, eu não sei, que parece aquele homem de pedra do Quarteto Fantástico, não tem? Vocês conhecem? Ele, por onde ele ia andando, ele ia quebrando tudo, ele ia pisando duro, mas por onde a gente passa, a gente não pode ir quebrando tudo, né? A gente está falando aqui de uma limitação. Essa limitação que essas cascas nos causam, que nos impede de nos movimentarmos. Cristo, ele nos libertou para que a gente vivesse a liberdade. Com ele. Então, se eu ainda estou presa, se eu ainda estou limitada, eu preciso de um processo. Seja ele de cura, de libertação, de renovar a minha mente. É um tempo onde eu preciso tratar esses ferimentos. Sejam eles quais eles forem. Rever os seus atos, a maneira como você age, ou ainda a maneira como você reage diante das situações, os seus pensamentos, é um ótimo começo para poder identificar o que ainda te prende. O que ainda faz você voltar à velha natureza. Que, né, vamos combinar aqui comigo, né, que ela nem tá lá na porta, lá longe, ela tá aqui na minha frente, ela tá bem pertinho. E eu preciso, todos os dias e todos os momentos, decidir não usá-la. Por isso que Paulo fala, né, lá em Romanos 7:18, ele vai falar assim: eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Assim, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim quando quero fazer o bem. O mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Meu Deus, gente. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Eu não preciso, acho que, falar mais nada, né? Eu só queria abrir a Bíblia e falar, e ler o que tem ali, porque Paulo explicou de uma maneira muito clara e muito objetiva. Realmente nós temos prazer na lei do Senhor, nós amamos o Senhor, mas a gente precisa se esforçar para não viver aquilo que o pecado está mandando eu fazer, aquilo que eu fui acostumada a minha vida inteira a fazer. Eu preciso me esforçar para sair desse lugar. Então, pode ser que você não goste desse termo que diz, né, de casca, sei lá, de ferida, pode ser que você não goste. E prefira construir, então, uma fortificação ao teu redor, uma fortaleza, como você achar melhor. Você está tão confortável dentro dela que se fez rainha desse lugar, ou princesa, como você achar melhor. Talvez você não deixe ninguém chegar perto. Você afasta as pessoas, vive sozinha porque prefere a sua própria companhia. Ou eu me distancio para não ter com quem me incomodar. Não preciso dar a minha opinião, não preciso me preocupar com o outro, com ninguém.
não preciso ajudar ninguém, eu estou com preguiça, deixa eu aqui dentro da minha fortaleza com Jesus, sendo que Jesus não entrou ainda naquele lugar que precisa realmente de limpeza. Deixa eu aqui dentro, eu estou mais segura, eu consigo resolver as minhas próprias coisas. Se quiserem, eles que me procurem, eles que me peçam, senão eu não vou fazer nada. Ou até pode ser que você esteja ali dentro, reinando e dizendo, né? Por que que ninguém me procura? Por que que ninguém me ama? Ó céus, ó vida. Vocês conhecem esse desenho? Temos, né, aquela síndrome de Gabriela, né? Porque eu nasci assim e eu, né, vou continuar fazendo isso. Ou também tem a síndrome aí desse desenho que eu esqueci o nome agora. Eu não ia falar disso, mas o Espírito Santo ele me incumbiu a falar porque eu acho que é um assunto muito delicado, que cada um tem a sua forma de pensar, então eu vou colocar a minha forma de pensar aqui sobre isso, que eu vou falar agora, tá? Os sanguíneos e os coléricos, eles podem entrar nessa primeira opção, dentro desse castelo, reinando e querendo que todos obedeçam às suas leis. Os melancólicos e os fleumáticos, eles podem entrar nessa segunda opção. Ó vida, ó céus, ninguém gosta de mim, meu Deus. Eu acho bem engraçado essas diferenças entre os comportamentos. Essas informações que nos ajudam a entender a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. Mas isso não é algo que me define, isso é um instrumento. Isso não define quem eu sou e nem te define quem você é. Quem me define e quem te define é o Senhor. Nisso, nós podemos usar as qualidades do fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se eu sou colérica e alguém me diz não, ou não faz aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, porque é o meu jeito que é o certo, mas ninguém, a minha vontade realmente é de pegar e dizer algumas verdades. Ou mesmo deixar que eu faço, com sangue no olho, mas eu faço. Ou seja, né, eu tenho certeza, né, que as mulheres que estão aqui, pastor, me desculpa, Luciano, me desculpa, mas vocês já devem ter passado pela provação de pedir para os seus maridos fazer um furo na parede. E bendito furo na parede. Ô, Senhor, isso é uma provação para toda mulher, sem dúvida nenhuma, porque a vontade que dá é pegar a furadeira, ir lá e fazer esse furo. Porque ficar cobrando de 6 em 6 meses não é fácil. Mas eu não posso fazer esse furo, porque isso é tarefa do meu marido fazer. E por causa de N coisas que isso comunica ao meu marido, e ainda no meu caso, comunica aos meus filhos, que eles precisam entender que eles no futuro também serão homem da casa. Então, nesse momento, né, em que meu marido lindo não faz o furinho na parede, eu preciso exercitar a minha bondade, a minha longanimidade, a minha sabedoria, o meu domínio próprio. Então, a desculpa de que eu faço assim porque o meu comportamento é assim, ou ainda, né, Deus me fez assim, ela não cola. Porque Deus, ele nos fez assim, do jeito que nós somos, por um propósito. Mas você destratar o outro não tem um propósito nisso. Não é do seu jeito, nem do meu jeito, é do jeito do Senhor. Da mesma forma, meu Deus, né, gente? Da mesma forma a gente pode falar sobre horóscopo. Ou é né, melhor falando, meu Deus, né, crente. Não dá nem para falar sobre isso, porque é algo, né, que não entra, não pode entrar na mente de um crente crer em algo assim. Deus, ele me fez única, com todas as singularidades. Ele te fez único também, com todas as singularidades que essa palavra ela pode comunicar. Eu não aceito, e nem você deve aceitar, que te definam com uma coisa só, como uma coisa só, dentro de um padrão do mundo. Eu sou aquilo que Deus me fez para ser e ponto final. Você é aquilo que Deus
te fez para ser e ponto final. Então, né, fechando esse parênteses, voltando para o castelo, que não é nem meu e nem teu, em nome de Jesus, você pode estar se sentindo bem dentro desse castelo, reinando ali. Mas ainda assim, por maior que seja o seu espaço, os seus movimentos, eles também estão restritos ali dentro. Experimenta só sair desse lugar. No momento que você tentar sair, que você quiser sair, o gigante que guarda esse castelo, essa fortaleza, ele vai te impedir com todas as forças. E assim como a casca ela é dura, e ela dói e sangra, o gigante ele também vai te fazer sangrar. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, sempre que for necessário um processo, sempre que for necessário, é necessário um esforço. O seu esforço. Lá em Oséias 6:3, ele fala assim: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Nesse processo de crescimento é onde você aprende a engatinhar, a andar, a correr, a comer, a comunicação. Quando uma criança ela para de se desenvolver ou atrasa em algo que já era para ela estar fazendo, a gente corre rápido para o médico para ver o que é, qual é a causa disso, por que parou, qual é o problema. Assim, deve ser conosco também na parte espiritual. Se você parou de crescer ou não está indo para frente, não consegue ver Deus agindo na sua vida, procure o médico dos médicos. Não pare de buscar até que ele te diga o que fazer nessa situação. E assim você vai entendendo e vai crescendo. Não questione o Senhor por que você parou de crescer ou por que ele não está te ouvindo. Mas questione de uma forma que ele faça você enxergar aquilo que precisa ser feito. Aquilo que precisa ser obedecido, aquilo que ele já te falou, aquilo que ele já repetiu, mas agora talvez ele tenha parado porque você precisa fazer. É a sua parte do trato agora. Se a gente não obedece, a gente não consegue ir para frente. A gente fica parado dentro daquele lugar, delimitado, ali dentro. Até a gente faz alguma coisa, porém a gente só consegue fazer, ou o Senhor só consegue fazer até onde a gente deixa ele ir. Se naquele lugar onde eu estou presa, eu não quero que ele mexa, ele não vai mexer. Então, eu preciso me esforçar para sair desse lugar. Em 1 Tessalonicenses 4:1-2, ele fala assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Tem tantas passagens na Bíblia que a gente pode ler, que o Senhor nos fala que a gente deve crescer, nos fala que a gente deve prosseguir, nos fala que a gente deve continuar. Nós temos aprendido de várias formas qual é a vontade de Deus aqui na Terra. Aqui no Tropa, a gente tem culto, a gente tem ensino, nós temos reuniões de oração, a gente tem grupo de leitura da Bíblia, nós temos vivido o projeto Atos. O Tropa, ele tem vivido o que é ser igreja. Temos uma outra, nós temos nossos pastores, nós temos as staffs, nós temos as nossas irmãs. Agora, meus irmãos, é com você. Você precisa querer viver aquilo que você tem aprendido. Você precisa querer sair de dentro desse lugar que é só aquilo ali. Você precisa querer sair, precisa querer mais. Agora é a tua parte. Em Salmos 14:2 ele fala assim: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Você tem buscado a Deus? Ou acha que tem buscado e ele está do lado de fora do teu castelo, te esperando?
venha para fora, meu irmão. O processo que eu estou falando aqui, ele pode... A cura que eu estou falando, a gente pode nomear de muitas formas. Mas uma forma que a gente nomeia frequentemente é como um deserto. Parte desse deserto. Ele serve para que a gente escute ao Senhor, para que a gente tenha intimidade e aumente essa intimidade com Ele. Mas a gente nunca quer passar por ele. A gente nunca quer passar por esse processo. Porque é um lugar onde a gente precisa se esforçar. E às vezes vai precisar se esforçar muito. Vai cansar, vai doer, vai machucar de novo, vai sangrar. Mas esse deserto, esse processo, essa cura, ela é importante para que você seja completamente livre em Jesus. Para que quando você fizer algo para o Senhor, você realmente seja uma bomba atômica do Senhor. Para que você não fique limitada a um espaço somente. Aonde você estiver, que você haja de acordo com a vontade dele, mas usando todo o seu potencial. Não limitado por causa de algo que ainda não foi tratado e nem curado, que ainda não foi permitido. Então, meus irmãos, pensem e reflitam. Se esforcem nessa busca e pratiquem tudo aquilo que você tem aprendido. Cresça, assim como Jesus, como João Batista, como Samuel, como Sansão, como Davi, como Abraão, como Pedro, como João. Todos eles precisaram passar por um processo, cada um de uma forma diferente, mas todos eles passaram. Então, agarre o seu processo, veja o que precisa ser feito e faça. Não se demore, faça. Em nome de Jesus, amém.